E eu acho que eu fui muito burro por muito tempo. Eu queria que você falasse, professor, sobre a questão de você chegar em um lugar que em tese é estranho, né? Estranho, e prestar o seu serviço, né? Porque você chega lá com a metodologia e você sabe que existe uma resistência muito grande das pessoas aceitarem a verdade, né? Ou não a verdade, né? A gente, ponto de vista divergente daquelas que elas acreditam ser a verdade. Isso. E eu queria que você transcorresse uma resposta sobre esse desafio que é para um profissional de marketing político, né? De chegar em um lugar, muitas vezes, não propício a muita conversa, né? Em que as pessoas elas já estão muito na defensiva para poder retrucar o que você traz, né? Como luz. Como é que é esse cenário aí? Como é que é esse desafio? Bom... Até porque também isso interfere diretamente, né, nos cursos, né? As pessoas elas viajam o Brasil, né, para poder fazer isso. Eu acho que existem... Hoje, para mim, isso é muito tranquilo. Mas eu vou fazer 45 anos. Pô, já são 26 de experiência na política. E eu acho que eu fui muito burro por muito tempo. As pessoas têm dificuldade em assumir, sabe? Eu não tenho. É importante. Eu particularmente acho, professor, que você tem que avaliar também, daqui a algum tempo, quando você ficar um pouco mais tranquilo, em fazer um livro aí de trocadilhos, que você tem sempre uma... Olha, acho que a segunda é importante. Avalie essa possibilidade. É sério, eu acho que eu fui muito burro por muito tempo. Por quê? Quando eu era mais jovem, eu acreditava que o talento ele devia vir acima de qualquer coisa. Talento, dedicação, desempenho. Ou seja, era quase a cabeça de um Yuppie paulistano. Você é um Faria Limer, né, como fala agora. Sim, porque eu cresci nesse ambiente de que o talento, o desempenho eram as coisas mais importantes que alguém tinha para dar. E eu fui quebrando o prato, um atrás do outro. Porque eu estava desprezando outros elementos que não são elementos tão claros como relacionamento, como empatia. Então, quando eu era mais jovem, e eu não vou dizer tão mais jovem assim, eu acho que eu começo a ter um vislumbre de virar gente. Até porque a carreira do marketing... Fala a idade só para ver se bateu com a minha, né? Porque eu também tenho um divisor de águas. Eu acho que eu começo a ter um vislumbre de virar gente depois dos 30. Nós estamos falando de uns 32, 34. Vislumbre. Você foi prematuro. Não, mas eu estava só falando, eu acho que eu estou errando. Mas então, eu vou continuar aqui porque... eu acho que não está bom ainda. E eu começo... então, até aquele momento, eu chegava e impunha. Quebra-prato. Então tá. Bom, não é. Aí você começa a ganhar maturidade e você começa a ganhar inteligência emocional. Então hoje você fala para mim, o que você acha que é mais importante para um profissional para ele se desenvolver? Aí eu vou falar, depende. Se desenvolver no início da carreira, garra, né? Vontade de vencer, determinação, isso é essencial. Vontade de aprender, que mais? Humildade, e as pessoas sempre interpretam errado humildade. Humildade é você conseguir escutar o outro e internalizar o que é bom. Entendeu? Não é para ser pacato. Humildade é você falar, não, passivo, né? Qualquer pessoa pode me ensinar algo. Então, se você tiver isso no início de carreira, fantástico, você vai crescer. Isso é um pensamento que vai, assim, muitas pessoas gostariam, né? Acho que é o grande pensamento de muitas pessoas, agir com a inteligência emocional de quando você está maduro com o corpo de um jovem, né? Não, mas aí eu acho que até a maldade, né? Porque... Não, mas esse pensamento... Deus não deve permitir uma coisa dessa, porque ia ser muita sacanagem. Mas assim, eu achei de uma hombridade muito grande, professor, o que você falou, porque se você chegar para a maioria das pessoas e perguntarem o que você gostaria de ser quando você era mais jovem. Não, eu gostaria de ter a experiência que eu tenho hoje, né? E você não, pelo que você fala, nós fizemos o certo, né? Sim. É o processo, né? Aí, naquele momento era isso aí, porque você está jovem e tudo mais. Agora, e você vai chegar longe assim. Só que você vai chegar num nível. Você não vai
sentar na mesa mais importante? Você vai sentar numa boa mesa, você pode comandar uma equipe, você pode ficar conhecido até, sim. Mas você quer sentar na melhor mesa? A inteligência emocional. Sem inteligência emocional, você não vai para a melhor mesa. As pessoas têm que... não adianta você ser bom, técnico, competente, fazer um bom desempenho, se você não tem inteligência emocional. E inteligência emocional muda tudo, eu acho. Também volto a dizer. Você está falando com um profissional, eu estou te dando a minha visão. Sim. Então, se alguém que está assistindo em casa tem uma visão diferente, eu não condeno que tenha outra visão. Claro. A minha visão é, quando eu era mais jovem, chegar numa cidade e impor, eu acabava quebrando mais prato. Então, era mais difícil. Hoje, de alguns anos para cá, eu posso te falar que, seguramente, o meu maior salto, até como pessoa, deve ter sido entre 18 e agora. Então, você vê, eu comecei a virar uma pessoa mais aceitável, eu acho. Porque assim, o que é aceitável? As pessoas, elas gostam, e aí eu acho que quem falou isso foi o professor Clóvis, eu acho que foi. Ele fala, as pessoas gostam de mim pela imagem que elas têm de mim, não pelo quem eu sou. Quem eu sou é muito mais desprezível do que realmente o que elas acham, entendeu? Total sentido. Então elas têm uma percepção de que eu sou aquilo lá, elas gostam, mas não é isso. Então eu começo a ter muito mais facilidade quando eu entendo, primeiro, qual é o meu lugar. Eu sou ambiente, estou chegando depois, numa cidade que eu não conheço e das quais eu não tenho relação. Eu tenho pontos positivos enormes sobre isso. Meu olhar não é viciado. Eu tenho distanciamento emocional. Eu tenho experiência de várias outras situações que eu posso levar para lá. Esses são os pontos positivos. E eles têm que ser colocados. Sim. Aí você tem que pegar o quê? O que é positivo do lugar. Qual que é a cultura do lugar? O que essas pessoas têm a dizer? Como funcionou até ali? Qual que é o jeito que a gente pode fazer para casar aquilo que eu trago com aquilo que já está? Então, você se torna um profissional melhor quando você começa a olhar e falar, pera lá, tá, não é porque eu venci ali que eu vou vencer aqui. Uhum. Então, eu chego numa cidade, eu não trabalho sem qualitativa. Esquece. Se o cliente não tiver dinheiro para me pagar uma qualitativa, eu vou fazer uma quali no boteco. Eu vou parar em cada boteco daquela cidade até eu descobrir o que as pessoas estão pensando. Eu vou dentro da zona da cidade, contrato as raparigas para me dizer o que os políticos falam lá dentro. Se fosse o caso. Isso é um desafio, né? A quali é um grande desafio. A qualitativa é o mínimo que você pode ter. Por quê? Se você vai pegar informações com o grupo do candidato, é bolha. Quem não é candidato é adversário, é bolha. Então, você vai se guiar pelas bolhas? Não. Então, faça qualitativa. Você pode fazer impulsionamento também para tentar identificar um pouco daquilo. Outros fizeram isso, Trump fez isso, o Brexit fez isso, a campanha e tal. Mas o que é importante? É você chegar na cidade, colocar-se no seu lugar. E aí é uma questão... Eu falo isso muito para o Júlio, falo isso para as pessoas que trabalham para mim. Sim. Coloque-se no seu lugar. E aí muita gente acha que você está falando que você está diminuindo a pessoa. Não! Coloque-se no seu lugar para que você tenha humildade de reconhecer que uma outra pessoa pode ter a lhe ensinar. Sim. Coloque seu lugar para que você chegue direito nos lugares. Vai ter momento que você vai ser firme, vai ter momento que você vai ser acolhedor. Isso é colocar no seu lugar. É você ocupar o tamanho da sua cadeira. Então, a sua cadeira é de qual tamanho? Quando eu era um funcionário, a minha cadeira era de um tamanho, a minha responsabilidade é de um tamanho. Quando eu fui crescendo na carreira, então, eu já fui parte integrante, eu já coordenei núcleo, eu já coordenei campanha inteira, e agora, mais recentemente, eu venho sendo muito contratado, não apenas como marqueteiro, mas como conselheiro. Outro dia um cliente meu, que estava me contratando, ele falou, Vitorino, é o seguinte, eu não quero você de marqueteiro não. Marqueteiro qualquer um faz, tá? Eu quero você de conselheiro. E aí eu falei, nossa, que negócio diferente. Deixei de ser marqueteiro. Que legal, né? Eu falei, olha, tem uma coisa diferente aqui. Foi a primeira vez que eu não fui contratado para fazer marketing. Não, eu fui contratado para aconselhar
o candidato e o marketing. Então você vê. Você burlou aquela regra, então, que se fala, né? Porque se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Não, burlei não, eu vendo. Não, pois é, hoje você quebrou isso daí, você Não, vende o conselho. Eu vendo o conselho. Então, por exemplo, o que pode acontecer? Um candidato, ele pode não ter como me pagar para uma campanha inteira. Aí o que ele faz? Vitorino, vem cá. Eu vou montar 12 grupos de qualitativa, tu assiste o grupo de qualitativa e me monta o planejamento da campanha e me dá o norte. E aí ele contrata o profissional mais barato e toca a campanha. E você, numa boa, tranquilo. Sim, numa boa. Eu recebo menos do que se eu estivesse lá, mas em compensação eu tenho escala. Você está livre para fazer outra coisa. Estou livre para fazer outra coisa, não posso fazer adversário. Então, assim, candidato que é mais esperto, aí eu posso te falar, se o cara não quiser que eu faça um adversário, é muito mais fácil. Contrata a consultoria, porque eu não vou poder atender o adversário, entendeu? Pega o inside aí. Claro.